Shalom, irmãos. Em tempos de angústia vamos falar de esperança. Quero fazer uma palavra rápida aqui para vocês a respeito deste dia, comemorado pelo paganismo, esse Dia dos Mortos, Infelizmente, as pessoas estão neste caminho do engano e é necessário que alguém fale sobre isso. Eu quero ler o que está em Lucas 20, 37. Ele fala num contexto de ressurreição, tá? Aqui os saduceus, que era um povo que não cria, na ressurreição, estava ali fazendo várias perguntas ao Mashiach a respeito disso, Mas o ponto que eu quero fixar aqui com vocês é o verso 38 que diz: Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos, todos, com efeito, vivem para ele. O nosso Pai, ele não é um Deus de mortos. O que isso significa? Irmãos, nós temos uma oportunidade em vida de nos consertarmos com o Pai. O que seria esse conserto? Nós pecamos contra os céus. Eu já falei isso em outros vídeos. A palavra diz: todos pecaram e destituídos estão da glória do Pai, E isso não quer dizer o pecado de Adão. É um pecado nosso, de cada um de nós. Nós pecamos na nossa pré-existência. Nós transgredimos os mandamentos de Iá. Eu acredito, que talvez tenhamos transgredido a todos os mandamentos. E por isso nós estamos aqui neste exílio. Não sei se vocês já se detiveram a estudar a respeito do exílio do povo, tanto de Israel, das 10 tribos, quanto de Judá, quando foi para a Babilônia. Por qual motivo que eles foram exilados? Se você não sabe o motivo, pesquise. O motivo sempre é a rebeldia, a rebelião, a desobediência, a insubmissão. E não é diferente para nós, irmãos. Nós fomos destituídos da glória do Pai, mas porque Ele é infinitamente misericordioso, Ele enviou o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, só tem possibilidade de se reconciliar com o Pai através do Filho, somente através do Filho. No Salmo 2, se eu não estou enganada, diz: beijai o Filho. Quer dizer, nós temos que crer, ter uma reverência ao Filho, acreditar nele, para podermos nos reconciliar com o Pai e termos a vida eterna. Que só temos duas opções: a vida eterna ou a morte eterna, uma escolha. E aqui está dizendo que ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Quando um dos seus seguidores, disse para ele: me deixa eu enterrar meu pai, ele disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. O que isso literalmente significa? Mortos, aqueles que estavam mortos espiritualmente, iriam enterrar um morto físico. Porque ele considerava que ele, sendo o caminho, a verdade e a vida, aquele que estava desperto, vivo espiritualmente, deveria estar seguindo a ele. E não perdendo tempo de enterrar um morto. Parece uma coisa fria, Parece uma coisa muito fria e calculista. Mas, irmãos, é apenas um corpo quando morre. Viemos do pó, ao pó retornaremos. Quando morremos, o espírito volta para Deus, que deu o fôlego para todos nós. Mas e a alma? Para onde vai? A minha e a tua alma. Qual o destino eterno da nossa alma? Então, Ele é um Deus de vivos. Enquanto estamos vivos, nós temos essa oportunidade de ter chuva. Chuv é retorno, é para retornar. Nós temos techuvá é para retorno, fazer o retorno ao Pai em vida.
não na morte, não depois que morreu. Eu sinto muito, eu com todo amor no meu coração e carinho, eu digo para você, católico, a Igreja Católica te enganou. Te enganou, não existe como que eles chamam? A recém estava na minha cabeça, olha como é que é. Deixa eu pesquisar aqui, irmãos. O purgatório, tá? Purgatório, então eles acreditam que mesmo após a morte você ainda vai ter uma chance, tá? De ter um arrependimento ali naquele lugar, como se fosse um lugar intermediário entre o céu e a terra. Então ali você teria essa mais uma oportunidade. Eu digo para você, isso não é bíblico. Não existe na palavra de Yahweh lugar nenhum que diga que existe um purgatório. Não. Existe isso aqui que se chama vida aqui nesta terra, que é todos os dias que você acorda, é a chance que você tem de se consertar, de se arrepender. Só que isso somente é possível, irmãos, através de Yahushua, conhecido como Jesus Cristo no meio cristão. Só através dele, porque é somente através do sacrifício expiatório, do derramamento do seu sangue, sangue de um cordeiro puro, imaculado, que se dá essa redenção. Perdão de pecados se dava sempre por derramamento de sangue. Seja antes, né, por sacrifício de animais, era por sangue. Mas Yahushua veio e derramou o seu sangue em nosso favor. Então, aqueles que não creem em Yahushua, Jesus Cristo, não estão contabilizados para aqueles que herdarão a vida eterna, porque não estão com seus pecados perdoados. Ninguém mais perdoa pecado. Buda não perdoa pecado. Allan Kardec não perdoa pecado. Seja lá o tipo de coisa que você crê, não perdoa pecado. O teu guru espiritual não perdoa pecado. O teu eu, né, não perdoa pecado. É só Yahushua quem perdoa pecado, irmãos. E essa oportunidade é aqui em vida, em vida. Enquanto você está respirando, é a única oportunidade de arrependimento para a vida eterna. Acorde, acorde enquanto ainda há tempo. Você não sabe o dia que vai ser recolhido, eu não sei o dia que eu vou ser recolhida deste mundo. O tempo é o hoje, é o agora, é nesse momento. Eu convido você a isso, ao arrependimento. Irmãos, vocês não sabem o que acontece dentro de um cemitério. Um cemitério é um lugar de invocação de espíritos malignos. É um lugar onde o império das trevas e seus serviçais, né, vão lá para fazer sacrifícios. O ritual de enterrar um morto para os hebreus era totalmente diferente do que é hoje que a gente vê nas cidades. Era totalmente diferente. E ninguém ficava visitando um morto. Você não vê isso nas Sagradas Escrituras. Então acorde dessa sonolência. Hebreus 9:27 diz, e como é um fato. O que é fato? Algo concreto.
que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem um julgamento. Isso é outra coisa. Não existe reencarnação. Isso é uma mentira do mundo espiritual maligno. Não existe reencarnação. Não existe, porque isso é uma heresia. É uma heresia, irmãos. Por quê? Porque se você crê na reencarnação, você não tem como crer em Yahushua, em Jesus Cristo, porque uma coisa não está em conformidade com a outra. Porque então Yahushua teria que morrer a cada reencarnação tua, e ele morreu uma única vez, um sacrifício único, não é como era antigamente no tempo do tabernáculo, em que o sumo sacerdote adentrava uma vez por ano no Santo dos Santos para expiar o pecado do povo. Não, agora Yahushua, ele fez uma única expiação e não precisa mais fazer isso. Por isso a reencarnação é uma doutrina maligna. E por que é uma doutrina maligna? Por quê? Porque não traz a necessidade de arrependimento. Porque você pensa, se eu errar nesta vida, eu tenho a próxima vida para me consertar. E o interessante que cai por terra a ideia que eles têm de que a cada reencarnação você vem uma pessoa melhor. E eu pergunto a você com todo carinho, você que se diz espírita, por que o mundo está pior então? Se a cada reencarnação o ser humano vem melhor, nós tínhamos que estar rumando ao paraíso e não a esse caos existencial da humanidade. Oh, aleluias! Me responde com todo carinho, sem mágoa, sem raiva. Por quê? É porque não existe reencarnação. Se você se desse por conta e se você conseguir entender essa mensagem hoje, a ampulheta da tua vida está diminuindo a areinha a cada dia. A oportunidade de arrependimento a cada dia vai se esgotando, então se apresse. Se apresse em fazer a techuvá, em retornar em verdadeiro arrependimento ao Pai. Não demore. Não demore, eu não sei quem está ouvindo esta mensagem. Talvez até essa pessoa está num leito hospitalar. Já recebeu algo da parte do médico dizendo que não tem mais jeito. E muitas vezes, irmãos, não tem mesmo. A gente acha que da parte do Pai tem que vir a cura e vem conforme a boa, perfeita e agradável vontade dele, mas às vezes não, às vezes realmente a pessoa vai passar aquela enfermidade e vai falecer, vai morrer. Porque não adianta nós curarmos o corpo físico, mas a alma fica doente. A preocupação maior do Pai não é com o nosso corpo físico, obviamente que Ele se preocupa porque nós somos templo da habitação da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, mas a maior preocupação é a salvação da nossa alma. A palavra diz que a alma que pecar, esta certamente morrerá. A alma que pecar e não se arrepender, certamente morrerá a morte eterna, sem direito a purgatório porque não existe, sem direito à reencarnação porque não existe. Irmãos, mantenha a memória, aquilo de gostoso que você tem, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um tio, de uma tia, e somente isso.
Não frequente cemitérios, não idolatre mortos, não cultue mortos. A Bíblia proíbe o culto aos mortos. No livro de Deuteronômio 18:10 diz assim, que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Pois quem pratica estas coisas é abominável a Yahweh, e é por causa destas abominações que Yahweh, teu Deus, as desalojará em teu favor. Tu serás íntegro para com o Yahweh, teu poderoso. Irmãos, inclusive crentes, né? A gente vê fazendo uma prática que não é para ser feita. Por exemplo, quando chega o dia que alguém da tua família morreu e você vai botar uma mensagem numa rede social, você bota aquela mensagem como se estivesse falando com aquele morto. Vamos dar um nome qualquer aqui, Maria. Maria, você foi a pessoa mais especial na minha vida. E assim você vai falando com aquela pessoa, né? Como se ela estivesse viva, você está interrogando aos mortos. Você está conversando com um morto. Isso é abominável. Isso é abominável. Deixa os mortos lá, no sono de morte deles. Haverá ressurreição dos mortos, que é justamente a primeira palavra, né, que nós estávamos lendo lá em Lucas, que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, porque haverá ressurreição. Mas para quem que virá a vida eterna? Para aqueles que creram. E os demais serão ressurretos para a morte eterna. Todos os mortos levantarão dos seus sepulcros. Todos, sem exceção. Todos, inclusive aqueles que morreram nos mares, nos rios ou em qualquer lugar, serão levantados. Aí vem o detalhe final. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Eu gosto sempre de mostrar na palavra, né, para que não haja dúvida, irmãos. João 5:29 diz assim, 28. Não vos admireis com isto, vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que estiverem feito bem para uma ressurreição de vida. E o que é bem? O que significa fazer o bem? E isso também as pessoas estão equivocadas. Não é aquela questão, eu sou uma pessoa boa, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu isso, aquilo, aquele outro, mas não creu no Mashiach Yahushua. Não creu em outras coisas. E o bem não é isso que o ser humano pensa, eu dei uma esmola. Isso não é só isso. O principal fator é crer em Jesus Cristo, em Yahushua, para uma ressurreição de vida, os que estiverem praticado o mal, para uma ressurreição de julgamento. Deixa eu ver o versículo aqui. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, para o horror eterno. Opróbrio é vergonha, né? Para o horror eterno, irmãos, eterno. Tá? Então essa é uma palavra para esse dia, irmãos, porque eu fico realmente consternada, irmãos, com a ignorância das pessoas levadas pelas religiões. E muitos dos que se dizem cristãos, mas infelizmente não leem a Bíblia, não leem, estão hoje dentro dos cemitérios cultuando a mortos. Infelizmente, irmãos. Mas se você chegou até aqui e chegou até o final deste vídeo, é para você meditar nesta palavra. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Shalom.